Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é terça-feira, 20 de maio de 2025. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Nosso programa tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Rafael Baldez, a coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa desta terça-feira falando do concurso público nacional da Conab, que encerra hoje, dia 20, o seu prazo de inscrições. O certame oferece 403 vagas para cargos de nível médio e superior. A remuneração inicial para o cargo de nível médio é de R$ 3.459 e para de nível superior é de R$ 8.140. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de assistente, que exige nível médio completo, ou médio com formação técnica em tecnologia da informação, contabilidade e técnico agrícola, e de analista, que requer nível superior em diversas áreas aí de capacitação. Bem, agora a gente fala de avicultura. O governo federal prevê o fim do foco da gripe aviária em 28 dias. O governo de Minas Gerais destruiu 450 toneladas de ovos provenientes da granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, que teve o primeiro foco de gripe aviária identificado no Brasil. Foi uma medida para prevenir o avanço da doença. A influenza aviária ou gripe aviária é uma doença viral que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos e os seres humanos. A infectologista Luana Araújo explica que, apesar de não haver transmissão entre humanos, a doença tem alto índice de letalidade. Não é uma gripe que tem uma transmissão inter-humanos, ela está muito mais ligada à exposição da pessoa à ave contaminada. Então, essa exposição, o contato com secreções, o contato respiratório, né, no mesmo ambiente que esses animais. Então, é muito mais uma exposição direta a essa circunstância do que uma transmissão humana a humana. Então, felizmente, isso não é um problema. O problema é que ela, nos humanos, ela tem uma alta letalidade. A gente está falando aí em torno de 50%. É bastante coisa. Por isso que não é uma questão que a gente pode deixar correr sem uma observação muito clara. E apesar de não ter uma transmissão humana-humana sustentada, a gente não vê isso acontecer, a exposição, principalmente em locais onde há grandes produções agropecuárias, ela pode ser bastante importante, e isso significar uma sobrecarga no sistema de saúde e um pânico que é absolutamente desnecessário. Os ovos infectados no Rio Grande do Sul não eram para consumo, eram ovos férteis usados na produção de aves. Eles foram enviados para incubatórios de Minas Gerais, Paraná e do próprio Rio Grande do Sul. Argentina, China, Chile, México, Uruguai e União Europeia suspenderam as compras de aves brasileiras. O Ministério da Agricultura determinou a adoção imediata das medidas de saneamento previstas no plano de contingência, como a destruição dos ovos para evitar qualquer risco sanitário. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o foco da doença deve ser extinto em menos de um mês. O foco de gripe aviária, ele se extingue em 28 dias. Se a gente bloquear o foco, não deixar ele se dissipar para outras regiões, em 28 dias ele está eliminado.
É óbvio que a gente pode antecipar isso com a inutilização da produção desse foco que já foi feito. Aí também a rastreabilidade desta produção, para onde esta empresa enviou os ovos oriundos desta granja. Também já foi feito e vamos inutilizá-lo. Com isso, a gente bloqueia para que novos focos comecem a ser dissipados. É possível, e a gente está com essa expectativa de que em 28 dias esse foco está completamente eliminado, as ações sanitárias já tenham sido concluídas e com transparência a gente informa a Organização Mundial de Saúde Animal e os países compradores da carne brasileira, e aí daí é possível então, eles se dando por satisfeito, a gente reestabelecer fluxo comercial. Na tarde deste domingo, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que as mortes de 38 cisnes e patos do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, o maior do Rio Grande do Sul, foram causadas pela influenza aviária. Em nota divulgada, a Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Gaúcha de Avicultura afirmaram que a situação é pontual, que as medidas necessárias foram adotadas e que a ocorrência não representa qualquer risco ao consumidor final. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco. Obrigado, Marco Aurélio. E o assunto agora é logística. 40 convênios entre prefeituras e o Estado foram firmados para a recuperação de estradas rurais aqui no Rio Grande do Sul. Realizar melhorias em estradas rurais atingidas pelas enchentes de maio do ano passado, no âmbito do Programa de Recuperação de Estradas Vicinais com as cidades em situação de emergência na época. Esse é o objetivo dos convênios assinados com 40 prefeituras pelo governo gaúcho por meio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a SEAP, na última quinta-feira. A medida, que ocorreu na sede da SEAP, na capital, vai viabilizar até R$300 mil para a recuperação de estradas rurais. Ao todo, os recursos já foram repassados a 62 municípios dos 356 que se inscreveram no edital. Serão disponibilizados pelo governo estadual um montante na ordem de R$106 milhões e 800 mil via fundo do Plano Rio Grande, o FUNRIGS. Os demais municípios contemplados seguem com a tramitação dos processos para a posterior assinatura. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. Obrigado, Alexandre. Falamos agora de olivicultura. O IBRA-Oliva, Instituto Brasileiro de Olivicultura, busca a aproximação com o setor oleícola internacional para a troca de conhecimento. Após participar da Expoliva 2025 em Jaén, na Espanha, o Instituto Brasileiro de Olivicultura IBRA-Oliva traz boas notícias para os produtores brasileiros, entre elas as conexões com fornecedores e desenvolvedores de tecnologia para o setor. A visita ao país ibérico iniciou com a participação em encontro do Conselho Oleícola Internacional, o COI. O presidente do IBRA-Oliva, Renato Fernandes, destacou que foi à Espanha para participar da 64ª reunião do Conselho Consultivo do COI, que ocorreu no dia 13 de maio, com o objetivo de mostrar a intenção de o Brasil ocupar uma cadeira no órgão e poder, assim, contribuir para o desenvolvimento da olivicultura nacional. Nos dias que se seguiram, o presidente do IBRA-Oliva visitou a Expoliva 2025. O dirigente alinhou com a direção da feira em conversa com o diretor-geral da Fundación del Olivar, Javier Hernández, e de forma conjunta com o COI e Ministério da Agricultura, representado pela Coordenadora-Geral de Qualidade Vegetal do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do MAPA, Helena Ruggeri, a participação de uma delegação maior de produtores brasileiros em 2027. O IBRA-Oliva espera contar com o apoio de entidades do governo para que possam subsidiar esta participação e, desta forma, divulgar mais ainda o azeite brasileiro. Fernandes ainda falou sobre a realização de análises sensoriais conjuntas de azeites e de catas, que são degustações durante a feira com marcas de diversos países. Participamos também de conversas com representantes da Jordânia, Estados Unidos, Itália, Argentina e Uruguai, onde falei de premiações da força do nosso país como produtor de alimentos para o mundo. Na Expoliva, o Instituto ainda participou de importante reunião com técnicos do COI, da Grécia e Israel, onde foram buscadas opiniões para viabilizar novas variedades que possam ser semelhantes à Coroneik, variedade de azeitonas que apresenta relativo sucesso no Brasil. A reunião contou com a participação dos produtores Jerônimo Santos e Rafael Marchetti, da agência AgroEffective,
Ieda Risco. Obrigado, Ieda. E assim concluímos este primeiro bloco do programa em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta já já. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banri Compras Empresas, para comprar tudo que precisa para o seu negócio. É o seu capital de giro sem custo. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis, até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banri Compras Empresas, bom para quem usa, melhor para quem recebe. Quem trabalha na indústria, no comércio, no sistema financeiro, abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. É por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional às famílias rurais, contribuindo para sustentar toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, nossa vida anda melhor. Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banri Compras Empresas, para comprar tudo que precisa para o seu negócio. É o seu capital de giro sem custo. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis, até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banri Compras Empresas, bom para quem usa, melhor para quem recebe. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos voltando agora com o segundo bloco do nosso programa desta terça-feira. O oferecimento do Senar RS está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, Dona Guaíba. Muito bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar do cavalo crioulo a partir de agora, animal símbolo do estado do Rio Grande do Sul, pois nesta semana o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil recebe mais uma classificatória, o Freio de Ouro 2025, lá na Arena Coberta do Cavalo Crioulo. Teremos a classificatória Gaúcha Sul, já tivemos o Bocal de Ouro e também as seletivas internacionais disputadas em Palermo, na Argentina, e no Prado, no Uruguai. Mas o Cavalo Crioulo, nestes dias, também já vive outra prova zootécnica de seleção da raça, que tem, além do freio de ouro, da morfologia, também a marcha de resistência, pois nós temos lá em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, mais uma edição da marcha. E desde a semana passada, desde o dia 15 de maio, nós temos na Estância Santo Inácio, lá em Jaguarão, então, a concentração dos animais para a prova, que vai reunir, então, um número recorde aí de animais e que terá aí 750 quilômetros de prova. A gente vai entender um pouco mais do que é a marcha de resistência, conversando a partir de agora com o Luiz Mário Dias, ele que é médico veterinário, criador e é o diretor da subcomissão de marchas e marchitas da ABCC, que é a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Caro Luiz Mário, seja muito bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. É um enorme prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre essa ferramenta de seleção que é a prova de marcha de resistência. Exatamente. E que esse ano aí reúne um número muito expressivo de exemplares, não é?
Sandro, chegamos ao recorde de inscritos até hoje, uma prova histórica. Tivemos 68 inscritos na Marcha da Resistência. Foram admitidos na quinta-feira passada, no dia 15, 65 conjuntos. A outra prova que teve 64 inscritos foi em Aceguá, contando com 9 uruguaios. Nós contamos com 1 uruguaio esse ano, então temos 65 inscritos. E o recorde, né? Recorde da prova até o momento. Tomara que o ano que vem seja batido esse recorde e no outro ano também. Perfeito. Animais já concentrados, Luiz Mário? Sandro, 65 animais concentrados numa excelente recepção feita pelo Vinícius Rosa, lá em Jaguarão, Estância Santo Ignácio. A cavalhada chegou muito bem, foi comentado no dia e nos dias seguintes que a cavalhada está muito bem composta, muito bem treinada. Então acreditamos que vai ser uma marcha muito linda, muito forte, numa prova de 750 quilômetros em 15 dias, a qual na primeira semana é uma semana de alivianamento dessa cavalhada, são provas distâncias menores e tempos maiores, como se fosse uma recorrida na estância na primeira semana, e na segunda semana, sim, uma prova que começa a aumentar a velocidade, aumentar os tempos e aumentar a velocidade. Perfeito. Então, a segunda semana e nos últimos 4 dias, nos últimos 3 dias, são 4 etapas livres, que aí quem vai chegando primeiro vai acumulando minutos para ser ganhador da prova. A largada ocorre no dia 14 de junho, portanto os animais ficam concentrados durante 30 dias e nas mesmas condições todos. Como é que é, por exemplo, o manejo alimentar desses animais a partir de agora? A partir do dia 15, Sandro, foram todos, fizeram admissão, passaram pela comissão veterinária, foi feita uma pesagem desses animais e todos foram para as mesmas condições no mesmo potreiro, um potreiro que estava já desde março diferido para esperar essa cavalhada lá na Estância Santo Ignácio. Então todos nas mesmas condições, o mesmo potreiro, campo nativo e água. Então esses animais ficam todos nesse mesmo potreiro por 30 dias. Depois eles vão para o Sindicato Rural de Jaguarão, a qual o dia 14 de junho inicia a prova propriamente dita. Perfeito. E é sempre bom a gente destacar, né, o município de Jaguarão, repito, fronteiriço ali com Rio Branco no Uruguai, por ser exatamente o berço dessa prova, não é, Luiz Mário? Sem dúvida. Essa prova teve início em Alegrete, com umas distâncias menores, e depois essa prova, o núcleo de Jaguarão nunca deixou de fazê-la, por mais que a BCC... nós estamos na 23ª etapa assumida pela BCC. Anteriormente, o núcleo de Jaguarão já vinha fazendo essa prova. Então, eles já estão acostumados a essa prova, são 15 dias, então o Sindicato Rural tem estrutura, as estradas são muito boas, sai em direção à Lagoa. Então, o núcleo de Jaguarão está muito bem estruturado para receber essa prova. Perfeito. Então, essa prova é 1 ano em Jaguarão e 1 ano itinerante por todas as outras cidades que queiram que a marcha de resistência aconteça na sua cidade. Perfeito. Muito bem. E ela integra também a programação da FIC, não é? Integra também. Quando o país sede recebe a FIC, ela acontece no país. Bom, normalmente acontece em Jaguarão. Exato. Porque a estrutura está pronta, mas outras cidades estão já trabalhando para que tenha essa estrutura e, porventura, quando seja o Brasil a sede FIC, que aconteça a marcha em outras cidades. Perfeito. Você já falou da infraestrutura. O percurso, ele é realizado por estradas vicinais, entre propriedades? Normalmente, quase sempre, estradas vicinais. Em Jaguarão tem 3 estradas que pode ser alternativa. Tem uma muito boa e tem outras que, de repente, quando a colheita ou quando tem algum outro evento, existem mais 2 estradas que pode ser feito bem tranquilo a prova lá em Jaguarão. Gostaria de salientar, Sandro,
que esse ano o nosso homenageado João Alberto Dutra Silveira, que também foi diretor da subcomissão de marchas, particular da minha pessoa, é meu padrinho de casamento, então eu tenho um carinho muito especial por essa família, então graças a Deus que pôde ser na minha gestão a homenagem feita ao João Alberto, e que no dia 14 ele oferece um assado da família para ao meio-dia, na primeira etapa, para que todos os simpatizantes e apaixonados pela resistência se façam presente no núcleo de Jaguarão, para que a gente possa confraternizar e homenagear o João Alberto por tudo que ele já fez pela raça crioula. Uma homenagem mais do que justa, médico veterinário também, assim como o Luiz Mário, produtor rural, e diretor de marchas, mas presidente do Conselho Deliberativo Técnico da BCC, integrou várias pastas, né, aí no departamento administrativo da ABCC. Ainda, Luiz Mário, a gente falou já no início, não é? O tripé de seleção da raça, que é composto pela morfologia, e aí a gente está falando de conformação, não é? O selo racial, do freio de ouro, que congrega morfologia e função, não é? E considerado uma das provas equestres mais completas do país, e a marcha que exatamente, não é, ela avalia a resistência do animal e dentro desse, uma prova que é uma forma de um enduro, né, com as suas ela etapas. Ela avalia a rusticidade, a resistência e o poder de recuperação. Excelente. Que eu acredito que essa palavra, o poder de recuperação, só a raça crioula consegue ter nesse curto período, somente a pasto e água. É impressionante, só quem vive a marcha de resistência consegue entender a capacidade que o nosso cavalo tem de poder de recuperação. Exato. Ele chega cansado um dia, come um pouco de pasto, uma água, e é inacreditável o que acontece no outro dia. Então, realmente, é só a nossa raça que consegue ter esse poder de recuperação em tão pouco tempo. Porque exatamente ela é uma prova diferenciada da prova de enduro, por exemplo, que é disputada nos Jogos Equestres Mundiais, que é numa tocada só, né? Isso, é uma prova curta, né? Exato, uma prova curta, dependendo, 30, 60, 80, 100 e poucos quilômetros, mas no dia, né? Por isso um dia. E na marcha são 45 dias, porque são 30 dias soltos e 15 dias participando da prova propriamente dita, que na primeira semana, como eu falei, nos primeiros 7 dias, é mais tranquilo, é mais tempo com menos estrada para percorrer, e aí vai aumentando as distâncias e encurtando o tempo para que esses animais vão pegando preparação física para completar a prova, que já é completar a prova de marcha de resistência, já é um título expressivo, por ser tratado de uma ferramenta de seleção. Tem alguns bichos que não chegam, que realmente, por ser uma ferramenta de seleção, eles não completam o percurso. São os melhores mesmo que se destacam, e é importante, quando a gente fala aí do tripé e das 3 provas que a gente acabou de dizer aqui, tem aqueles animais, não é, criatórios, cabanhas, que inscrevem e têm seus animais disputando as 3 provas, aí a tríplice coroa, não é, Luiz Mário? E esse ano nós temos animais já confirmados que vão conquistar esse prêmio, né? Nós temos três animais que vão lutar pela tríplice coroa, que é o mesmo animal participando das 3 ferramentas de seleção, morfologia, freio e marcha. E nós temos também, que foi criado há 1 ou 2 anos atrás, se não me engano, que é o Prêmio Seleção Integral Luiz Carlos Albuquerque, que é um prêmio para cabanha. Perfeito. Para cabanha, ou o proprietário que leve um animal nas 3 ferramentas de seleção, ou tiver animais da sua criação nas 3 ferramentas de seleção, ele também recebe um prêmio Seleção Integral por participar do tripé de seleção da raça crioula. E vai pesar depois lá também, no registro de mérito também, não é, da raça crioula. Isso traz... Sem dúvida, nós temos 4 categorias, tá? Categorias reprodutor,
categorias cavalos castrados, categorias éguas abaixo de 7 anos, que são éguas menores, e éguas acima de 7 anos, que são éguas maiores. Então são quatro categorias que tu pode competir pela marcha ou pela categoria, e aí esse registro de mérito se dão por categoria também. Perfeito. Tem selo de raça também na marcha? Temos selo de raça também na marcha, que vai ser uma concorrência grande, porque nós temos 3 animais que já foram a esteio na morfologia. Então nós temos animais que não foram, que podem ser candidato a selo de raça, mas temos 3 concorrentes que já pisaram no principal palco da morfologia, em esteio, né, na Expofeira, na Expo Inter. Então, nós poderemos ter 3 ou mais concorrentes ao selo de raça da 23ª Marcha de Resistência da BCC. Perfeito. Não há jurados, né? Como é que funciona? Existe uma equipe toda, um staff todo para cronometrar, para organizar tudo? Existe a comissão de prova, tá? Comissão de prova, que é quem regulamenta os tempos, tá? E as estradas, e quais são os tempos a serem percorridos e as distâncias a serem percorridas. E nós temos a comissão veterinária, que é soberana, extremamente soberana, por qualquer decisão de retirada dos animais, ou por manqueira, ou por lesão de lombo, ou por qualquer outra questão, que a comissão veterinária julgue necessária a retirada desses animais. Eles têm total poder, e desde 2018 que nós viemos com uma prova sem incidente algum pela comissão veterinária, está muito bem afinada e muito bem ajustada, e também o proprietário, né, começou a entender que nós precisamos ter o respeito principalmente pelo nosso amigo cavalo. Exato. A BCC que integra aí a Federação Equestre Internacional, por isso respeita todos os preceitos de bem-estar animal, e isso vale para todas as provas de seleção, ou mesmo as modalidades esportivas. Tem alguns, claro, a gente não vai, tem muitos competidores, não é? A gente, claro, não quer chamar a atenção assim especial para alguns deles, mas não há como, por exemplo, a gente não lembrar do Balula, não é, Luiz Mário? Esse é um dos grandes nomes aí da marcha nesses últimos anos, não é? Sem dúvida, Sandro, sem dúvida, ainda mais o feito que ele fez agora esse ano, que ele tinha um sonho, né, de aceguar para Jaguarão e a cavalo. E esse ano ele concretizou esse sonho. Ele foi a cavalo, ele tem 3 animais inscritos, 3 éguas inscritas, e ele resolveu sair na segunda-feira de aceguar e foi a cavalo até a Jaguarão para que realmente um sonho que ele tinha, né, de ir a cavalo, e concretizou. Chegou às 3 da tarde, ninguém sabia, não avisou ninguém, nem a comissão, a gente ligava para ele não atendia o telefone, e ele chegou às 3 e pouco da tarde a cavalo. E as éguas, ele teve um percalço na noite anterior, que as éguas se escaparam de um potreiro que ele tinha conseguido uma pernoite, e andaram 35 quilômetros para trás. E aí, por sorte, ele estava com uma equipe de ajudantes que foram de carro, levaram ele com os arreios, e ele voltou. Então é um feito, é uma pessoa espetacular, é uma pessoa que começou depois dos 45 anos a correr, então é uma prova também que de resistência e de paixão, que ele nos mostra a cada ano que ele corre, e é uma pessoa realmente espetacular, que o meio gosta muito deles. É verdade. Tem até um documentário agora aí sobre o Balula, né, e a sua participação aí. Que espetáculo. Isso, muito estreou ontem às 8 da noite, e realmente está muito bonito. Quem quiser, no YouTube do Palanque 1, acompanha o Balula aí nessa trajetória que ele fez nessa ida para a marcha de Jaguarão. Que bárbaro. Luiz Mário Dias, diretor da Subcomissão de Marchas e Marchitas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Repito, essa semana muita movimentação, além então lá
da concentração prévia dos animais da marcha lá em Jaguarão. Nós temos outras provas espalhadas aí por todo o país, não é? Mas aqui em Esteio, a classificatória da Gaúcha Sul, nós estaremos lá presentes, juntamente com a Estela Fachin e toda a turma, na cobertura e na transmissão também. Luiz Mário, muito obrigado. Conte conosco aqui na divulgação da marcha sempre, aqui na Rádio Guaíba. Muito obrigado, Sandro. Reforço aí o convite a todas as pessoas que amam o cavalo crioulo, que vão conhecer a Marcha de Resistência, que é uma prova da essência do nosso campo, do gaúcho. Nós temos assado de café da manhã todos os dias, às 6 da manhã, tem um churrasco de confraternização, todas as manhãs nós nos reunimos no galpão, comemos um assado antes de sair para a estrada. Então, acredito que, além do cavalo, nós temos o ambiente social fraterno e amigo, gaúcho na beira do fogo no galpão. Então, quem quiser conhecer a Marcha de Resistência, estaremos de portas abertas em Jaguarão, recebendo a todo o povo que queira lá estar conosco. Muito obrigado pelo espaço, conto com a colaboração de vocês agora final de semana para falar da Marcha de Resistência no principal palco da raça, que é o Freio de Ouro. Então, muito obrigado, e aqui estamos sempre às ordens para o que deve aqui em Bagé. Um abraço cinchado e uma ótima semana, Bruninho. Um abraço, muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Guaíba Correio Rural, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte do programa ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. Um grande abraço, até amanhã às 5h30 em mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Você ouviu Guaíba Correio Rural.